Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Diego Barros, esse é o Medicina Resumida e assim a gente chega na última fase da Faculdade de Medicina, nessa sequência de vídeos aí que eu espero que você esteja assistindo do primeiro até o último, mas agora vamos falar da fase mais importante, o internato. Se você está assistindo aí na sequência, sabe que eu já falei isso. E agora bora entender um pouquinho do porquê que o internato é tão importante e como é que foi um pouco da minha vivência nesse período. Você já compreendeu que esse ciclo se repete. A tendência é que no último semestre de um determinado ciclo você já esteja de saco cheio e querendo mudar o ciclo, justamente porque o cenário ficou repetitivo. E aí o que acontece? Você vem para o internato com a expectativa lá em cima, porque realmente, por mais que você seja feito de o estagiário do estagiário do estagiário, e aí tem muitos memes aí dizendo que você vale menos do que o cachorro caramelo que está passando na frente do hospital, e acaba sendo quase verdade, brincadeiras à parte, mas é porque literalmente você está em um contexto de aprendizado. E não é todo o serviço que está preparado a receber vocês de uma forma mais adequada. O que é que eu quero dizer? Em alguns serviços, e vocês podem já ter tido essa experiência, se vocês estiverem no internato, vocês vão fazer parte da rotina. Ou seja, vocês vão ter pacientes que vocês precisam evoluir, vocês vão precisar repassar informações para um determinado residente, ou então para um preceptor. Você vai ter funções, você vai ter responsabilidades. Então, é a forma que tem que ser para você se apegar aos pacientes, para você contribuir de certa forma com o paciente e com o serviço. Por que isso é importante? Porque eu vou dar agora um cenário que eu acabo vivenciando agora do outro lado. Um dos hospitais que eu acabo trabalhando tem um serviço, tem a disponibilidade do internato, e o que acaba acontecendo é que lá eu sou plantonista. Então, eu não sou preceptor dos internos, eu não sou o residente que está ali no serviço e que vocês acabam colando normalmente no residente. Eu estou falando isso porque eu fiz a mesma coisa na minha época para tentar seguir a rotina dele. Então, você meio que é a sombra de algum residente. E lá não. Lá, eventualmente, do nada, brota um interno do lado. E o que, é que acaba acontecendo? O interno, ele tende, eu vou falar tende, a prejudicar muito mais e atrapalhar muito mais do que realmente ajudar. E isso acaba, vamos dizer assim, gerando um determinado tipo de conflito. Em que sentido? Vocês sabem que eu adoro ensinar, que eu gosto realmente de parar ali e tentar fazer aquela pessoa sair diferente de antes de ela ter tido contato comigo. Então, o máximo que eu puder ensinar, ótimo. Mas eu estou trabalhando ali, eu estou na UTI. E eu tenho diversas responsabilidades para poder fazer. E minha prioridade ali no serviço é fazer todas as minhas obrigações. Então, assim, eu vou conseguir ensinar, eu vou conseguir fazer alguma coisa quando eu tiver tempo. E cada vez mais aumenta a carga de trabalho, e burocracias e coisas que vão consumindo o seu tempo. E infelizmente você acaba não tendo aquele tempo livre para poder dar ao interno. Então o interno ele acaba ficando às vezes perdido, porque ele, por mais que você tente direcionar um pouco ele, e ele acompanha as visitas, eles não têm os pacientes que é dele, ele não tem aquela sensação de estar fazendo a diferença, de estar fazendo a parte, por mais que seja em um ambiente riquíssimo e com muita coisa para poder absorver. Então, o que é que acaba acontecendo? E por que eu enfatizei tanto o tende? Porque existem internos, como aconteceu há, por exemplo, 15 dias atrás, ou foi um mês atrás, foi entre 15 e um mês, que chegaram dois internos, um deles em específico conseguiu chegar antes de mim, e sim, gente, quem me conhece sabe que eu sou uma das pessoas mais insuportáveis com o horário, quer que eu tenha uma imagem ruim de você, chega atrasado com o que a gente combinou, que tenha certeza que eu vou achar que você é uma pessoa que se sente a pessoa mais importante do mundo, que seu horário é mais importante que o meu. Então eu sou muito compromissado. Eu gosto de chegar cedo, porque eu gosto que me tirem cedo também. Então, assim, eu chego antes de 7 horas no plantão. E se eu chegar atrasado, é 7h05. E eu não lembro se eu já cheguei 7h10. Mas imprevistos acontecem. Então, eu tenho colegas que me rendem, que, tipo assim, tem um colega que eu sei que por mais que ele atrase, eu não ligo, eu não me estresso, eu não acho nada demais, porque ele sempre chega no horário. Então, quando acontece um imprevisto, eu falo, velho, relaxe, venha com calma, tá tudo tranquilo aqui, não se preocupe se aparecer alguma coisa, eu resolvo. E por aí vai. Mas existe um respeito bilateral.
E aí, quando a gente fala do interno, tem que ter esse grau de respeito também. Então, assim, o que é que acaba acontecendo e por que eu citei esse interno que estava há pouco tempo lá? Ele chegou antes de mim. Quando eu cheguei, ele já estava lendo os prontuários para entender quem eram os pacientes que estavam ali. Cheguei, ele se apresentou e colocou à disposição. Se eu puder ajudar em alguma coisa, isso para mim pesou bastante, porque eu tinha essa postura. Eu chegava cedo, a maioria das vezes eu chegava antes da troca do plantão, então eu via ainda o plantonista que estava do dia anterior e acabava falando com ele, ele falava, não, vai vir um colega ainda que vai render, mas na hora eu mostro a você quem é. É ótimo, quando ele chegava, eu chegava lá, falava com ele, falava, o que é que eu tenho, o que é que eu posso fazer para poder adiantar seu lado? Por que isso é importante? É para poder puxar o saco? Não. Porque o importante para o plantonista não é você. O importante para o plantonista é o serviço. Tudo que tiver ali, que ele vai assumir responsabilidade, é dos pacientes. Então o que é que acontece? O paciente precisa fazer exames, ele precisa garantir que aquele exame seja feito no período. Se o paciente está descompensado, ele precisa identificar isso e agir. Se o paciente tem alguma coisa que ninguém percebeu até o momento, ele está no plantão dele, é a hora que ele precisa examinar e perceber aquilo, porque pode ser que depois seja tarde demais, o paciente descompense por algo que poderia ser identificado anteriormente. Então tudo quem assume é o plantonista. Então, o pensamento dele, a atenção dele está voltada ao plantão dele. Você é alguém que está querendo aprender alguma coisa, mas que vai tomar o tempo dele. Então, qual é a estratégia que eu sempre tive? E é o que acabou funcionando, por exemplo, com esses dois que chegaram lá. Eles tentaram ao máximo adiantar meu lado. Eu tive muito tempo livre ao longo do plantão e a gente conseguiu discutir diversas coisas. Então, assim, tudo que eles traziam de ponto, a gente discutiu o paciente, passou por todo mundo, conseguiu pegar alguns pontos que eles pediram para poder discutir, a gente sentou, pegou papel, desenhou, discutiu. Funcionou, mas funcionou porque algumas coisas chatas eles pararam para fazer. Eu tenho que passar todos os exames atualizados dos 10 pacientes. Eles pararam para poder fazer isso. Eles copiaram o ecocardiograma do paciente que tinha saído o resultado. Uma tomografia. Eles foram checar lá com o pessoal do banco de sangue, determinada coisa. Então vai se somando coisas que iam tomar meu tempo. E enquanto eles foram fazer isso, eu fui fazer outra coisa e as coisas acabaram se resolvendo muito mais rápido. Então, naquela hora depois do almoço, que de manhã é bem corrido, mas naquela hora depois do almoço que eu respirei e falei, ó, as coisas estão adiantadas, tem algumas coisas para fazer ainda, mas tem um horário marcado e aí agora é muito mais a vigilância com os pacientes. A gente tem um tempinho, bora sentar e bora discutir. Então a gente consegue sentar, resolver as coisas e tal. E por isso o interno ele tem que ter, vamos dizer assim, não é só pela questão de proatividade, que também é importante, de mostrar para o plantonista que, por exemplo, ele merece o procedimento. Isso é bem discutido nas redes sociais, a gente também já falou muito sobre isso, de que quando a gente vê um interno que não está nem aí, ele brota na hora querendo fazer um central, dificilmente você acha alguém que dá. Normalmente alguém que dá é porque é alguém que não quer fazer. Fala assim, ah, eu não estou afim de fazer central, estou cansado, tenho um interno ali, deixa esse interno fazer. Qualquer dificuldade você me chama. Só que o que acaba acontecendo? Geralmente essa é a pessoa que não vai estar do seu lado, te ensinando, dando um bizu, alguma coisa assim, para você realmente aprender a fazer o procedimento. Vai deixar você realmente muito mais solto. Por outro lado, quando você vê alguém interessado que ajudou você ao longo do plantão, você se sente um pouco, entre aspas, em dívida. Você fala assim, pô, o cara me ajudou bastante. Se for uma situação estável, se não for um paciente complicado, for uma situação que, vamos dizer assim, favorece o aprendizado, você chama ele e fala, bora aqui, você faz esse daqui, eu vou te ensinando aqui do lado, a gente faz junto. E aí você já retribui ele por aquilo que você fez. Então, às vezes a galera entende errado que o interno tem que puxar saco, tem que estar ali, vamos dizer assim, como sombra completamente do residente, do plantonista, para poder ganhar as coisas, mas é muito mais nesse sentido. Se você realmente se mostra ali interessado, se você mostra de alguma forma contribuindo para o que ele precisava fazer, ele sente mais a vontade de retribuir aquilo dali para você. E eu trouxe toda essa discussão porque isso vai nortear muito o seu internato. Como eu falei, alguns serviços vão ser lindos porque vocês obrigatoriamente vai estar bem encaixado. Ou seja, você tem suas funções, vocês têm que evoluir, vocês obrigatoriamente vão ter que passar os exames, atualizar o exame físico e correr atrás para ver se o paciente vai fazer exame ou não, ir lá discutir na bioimagem. E eu falo isso porque eu passei várias vezes por isso,
Então o paciente é seu, você só às vezes não prescreve. Em alguns lugares você até prescreve e o residente e depois o preceptor ou o plantonista vai revisar a sua prescrição. Então, nesses cenários, você se sente mais útil, mais importante e dificilmente você vai ficar solto. Mas nesses outros cenários que você é colocado em um lugar e acompanha aí, é muito mais difícil. Por mais que tipo, o plantonista tenha o melhor dos interesses, como eu falei, que eu gostaria de ter, às vezes o seu tempo está tão ocupado e a sua prioridade é os pacientes. Eu não vou, e eu garanto que diversos plantonistas também não vão, prejudicar o seu plantão, deixar de fazer as coisas, ou eventualmente acabar extrapolando o horário e deixando para o outro colega do outro turno fazer, porque você não fez porque estava ensinando interno. Entende? Então, assim, é uma forma inteligente de você se portar e que faz toda a diferença para você. Porque ao final do meu plantão, meus exames vão estar passados, meus pacientes vão estar examinados, toda a evolução vai estar atualizada e vou ter feito o máximo das coisas que eu pude fazer. Com você ou sem. A única diferença é que com você, se a gente fizer isso junto mais rápido, eu vou ter mais tempo para você. Então isso acaba ajudando bastante o seu aprendizado. Entende? É muito mais questão de prioridade. Eu dou essa dica porque às vezes a gente como interno, e eu estou falando isso porque já passou isso na minha cabeça também, às vezes a gente acha que um plantonista é ruim porque ele não deu muita atenção para a gente. E você não consegue identificar que às vezes no plantão de um outro ele teve um tempo livre, teve às vezes um plantão bem mais tranquilo, não teve nenhuma intercorrência, não tinha nenhuma pendência de exame, ele teve mais tempo e mesmo sem você ter feito nada, você ter ficado lá com cara de paisagem, ele pegou e te ensinou alguma coisa. Só que por outro lado, às vezes a gente tem um outro cenário, que se esse mesmo plantonista tivesse em um plantão corrido, ele não teria feito aquilo. Então você precisa de algum jeito tentar otimizar o tempo ali, otimizar o serviço para poder ganhar a seu favor. Mas eu acho que vocês entenderam. Então, bora agora voltar para o internato de uma forma geral. O internato ele vai ser dividido em rodízios. A gente tende a rodar 1 a 2 meses, vai depender de qual é o rodízio, em cada área, e repetir isso depois. Algumas faculdades vão ter a opção também, a opção do opcional. Eu já percebi que ia ficar redundante, mas assim, às vezes tem essa possibilidade de você ter um período que é opcional. Você escolhe o que você quer fazer. Você pode encaixar uma determinada especialidade que você tem interesse, por exemplo, para aquele período. E aí, isso acaba sendo interessante, porque, por exemplo, eu tenho interesse na anestésio, só que eu não rodei na anestésio. Como foi que eu tive contato com a anestésio? Meus rodízios de cirurgia, de GO, até o de clínica, a depender do hospital que eu estava, quando acabava o meu tempo, ou seja, eu acabei todas as minhas obrigações que eu tinha na enfermaria, tive tudo, o preceptor me liberou, tô indo, tchau, eu descia para o centro cirúrgico. E aí lá eu já tinha feito alguns amigos, alguns contatos, e eu ficava acompanhando o pessoal. Meu contato com a anestesia foi assim. Só que em algumas outras universidades você vai ter a possibilidade de, por exemplo, botar um rodízio de anestésio nesse buraco que fica já disponível para isso. Não para botar anestésio, mas para botar o que você quer. E você pode, inclusive, repetir alguma outra área. O que é que a gente podia lá na UNEB? Não sei se já mudou isso. A gente poderia trocar um rodízio em um local pela mesma especialidade em outra unidade. Aí, por exemplo, eu não queria fazer cirurgia no Hospital X, que é o que tinha vínculo lá com a UNEB. Eu poderia solicitar previamente para fazer um rodízio de cirurgia em outro local, que eu consegui o vínculo, eu corri atrás, consegui que eu fosse aceito e o pessoal vai me atender lá, vai me aceitar lá nesse serviço. Aí dava para poder entrar lá com a burocracia e você rodar nesse outro hospital. Mas era sempre na mesma área. Eu não podia trocar cirurgia para anestésio, por exemplo, porque eles consideram que são as áreas básicas e que você precisa estar ali. Então a gente roda praticamente nas mesmas coisas no primeiro ano e no segundo ano no internato. Então eu rodo 2 vezes na cirurgia, 2 vezes na clínica, 2 vezes na GO, 2 vezes na PED e tem as especialidades, tipo psiquiatria, eu rodei uma vez só e aí foi logo no primeiro ano e por aí vai. Tem algumas áreas que você acaba sendo mais pontual o seu rodízio. E aí o que é que acontece? Nesse rodízio, como eu falei, vai mudar muito de qual é a especialidade, mas existe uma tendência muito grande a você estar rodando em enfermarias e ambulatórios. E nessas enfermarias e ambulatórios, é uma das poucas, vamos dizer assim, na verdade a gente tem muitas coisas para poder discutir, mas uma das poucas coisas que eu acho que é gritante na nossa formação é esse direcionamento excessivo para ambulatório e enfermaria. O que é que eu quero dizer? E é um parêntese muito rápido, porque se vocês quiserem, e pode falar aí nos comentários, eu faço um vídeo só para falar sobre isso.
mas a questão é que você acaba tendo uma visão muito grande e por muito tempo do especialista. Então, por exemplo, psiquiatria, importante, considero, foi só um mês, mas foi o que veio na minha cabeça aqui agora. Você fica às vezes ali naquele mês todo rodando na psiquiatria, você tem um contato ali e eu nunca vou ter esse tipo de vivência. Então é importante, sim, como médico generalista, a parte da psiquiatria, inclusive nesse período que a gente vive, mas pode ser que determinadas coisas que eu discuti, que eu aprofundei, eu nunca vou ter contato. E aí você vai ter isso, extrapole para diversas especialidades. Ah, eu rodei na vascular. E aí na vascular eu tive contato com diversas coisas que talvez eu nunca vou ter a possibilidade de conduzir. Mas o que é importante, agora bora o ponto positivo. Você precisa rodar, porque você precisa saber quem é o responsável, quais são as condutas básicas, porque muita coisa você vai precisar, no mínimo, conseguir identificar para poder direcionar da forma correta. Outras coisas você mesmo já vai poder fazer diferença. Você vai poder identificar e já iniciar um tratamento ou já antecipar algum exame que ele já vai chegar no especialista já com aquele exame e que isso vai ajudar o paciente. Porém, contudo, entretanto, e aí por isso que eu digo que é um problema, a gente acaba gastando muita energia nisso, e claro, isso pode mudar de uma universidade para outra, mas você acaba tendo pouco contato, por exemplo, com UPA, com a sala vermelha, com atendimentos de emergência, com pronto atendimento. E aí o que é que acontece? Quando você forma, a grande maioria das pessoas ou vai para o PSF ou vai trabalhar na emergência. Alguns outros, claro, vai ter aquela galera que vai entrar direto para a residência. Mas o que é que acontece? Você não ganhou maturidade, experiência, não tem realmente manejo com aqueles pacientes da emergência, que normalmente são os pacientes mais críticos. Então, o que é que acontece? Você vai verde depois de formado. E isso acaba sendo uma pedra no sapato muito grande, porque isso vai te deixar inseguro, isso vai te deixar ansioso. Você pode, claro, arrumar formas de reduzir isso. A gente já tem vídeo, inclusive recente, falando sobre isso. Mas acaba sendo para mim, contraditório. Se quase todo mundo vai trabalhar em um determinado contexto, como é que a gente não é preparado de forma adequada para aquilo? A questão, e é um argumento válido, é que a gente acaba tendo essa imersão na emergência, sendo que a gente não deveria. O que é que eu quero dizer? Esse foi um problema que surgiu porque, devido à emergência ser para poucos, entre aspas, ou seja, para quem gosta, quem realmente, por exemplo, foi fazer residência de emergência, que sente aquele calor e gosta de estar ali naquele fervor em todas as situações agudas que podem acontecer e super delicadas, excelente. Mas muitas pessoas vão para esse cenário porque é o que tem disponível. Então, como muitas outras pessoas não aceitaram, ou seja, começam na emergência e quando faz um pé de meia, estuda um pouco, vai fazer sua residência e vai para as especialidades e vai para um ambiente muito mais controlado, muito melhor, com a qualidade de vida muito melhor, é muito entre aspas, porque como eu falei, depende do que você prefere. Mas com a qualidade de vida muito melhor, a pessoa sai da emergência e larga aquela vaga lá. E quem é que vai assumir essa vaga? Justamente você, que acabou de formar. Esse é o cenário que a gente enxerga hoje. Tudo bem que com as residências de medicina de emergência existe uma tendência maior a buscar esses especialistas mais bem preparados para poder ocupar essas vagas. Mas a gente não sabe ainda como isso vai acontecer. Então o que é que acontece? A gente acaba surgindo uma demanda e que eu estou aqui reclamando que a faculdade não atende a te preparar para aquela demanda, mas é uma demanda que foi surgida por um problema e não porque realmente, vamos dizer assim, deveria ser dessa forma. Mas se essa demanda existe, se esse problema ocorre, se é uma realidade que anos e anos e anos e anos e anos e anos se repete, eu acredito que deveria ter uma preparação mais significativa para esse cenário. Então, eu vejo que muita gente chega muito verde, mas é muito verde mesmo, gente, né? Não tem noção não. É não ter feito procedimento nenhum, desde uma gasometria, ter formado desse jeito, e ir pegar um plantão de emergência, não ter realmente nunca tido contato com a prescrição de algumas coisas mais agudas e específicas e ir para lá, ir para a UPA e realmente não conseguir identificar algumas coisas básicas e que necessitam de uma urgência maior. Então, assim, acaba que grande parte das pessoas aprendem no erro. Só que enquanto você vai aprendendo no erro, alguém está sofrendo enquanto você está aprendendo. Conseguiu entender? Então, assim, existe uma necessidade de pelo menos essa discussão.
de ver até onde realmente os residentes e os especialistas em medicina de emergência vão ocupar esse espaço e o quanto a gente precisa preparar melhor nossos estudantes, vocês, para chegar já mais preparados para essa área. E aí, claro, que eu tenho também, e isso é fundamental de ser ressaltado, eu tenho também um viés nesse comentário. Por quê? Porque devido a gente enxergar, entenda aqui qual foi o problema que surgiu primeiro. Devido a gente enxergar que esse problema é real e a gente sentir na pele essa dificuldade de ter uma segurança, de não ficar ansioso para os plantões, de se sentir preparado, a gente acabou aqui no Medicina Resumida fazendo alguns cursos direcionados para isso. Vai ter na descrição, vai passar card, eu não vou ficar nem falando qual é o grande, tipo assim, foco do curso. Mas a questão toda é que literalmente a gente preparou um material e vende esse curso, e por isso sim eu tenho um viés que isso daí é importante, como eu disse, reforçar, mas que esse viés e esse curso só surgiu porque esse problema a gente identificou antes. A gente sentiu na pele e falou, a gente precisa de alguma coisa que prepare melhor o pessoal. Então a gente preparou um curso que tivesse um viés muito mais prático, de a gente conseguir entender como é que a gente raciocina em cima de uma síndrome, ou seja, o paciente chega com uma queixa, ele não chega com um diagnóstico. E aí, o que é que você vai pensar? Quais são as possibilidades? Quais são as características principais de cada diagnóstico diferencial para você raciocinar? E aí, em uma segunda aula de cada tema, a gente pega vários, normalmente um, dois ou até três casos clínicos e vai mostrando como conduzir aquele paciente desde a hora que chega, desde as primeiras perguntas até chegar na prescrição inicial. Então, foi a forma que a gente desenhou um curso no sentido de dizer assim, eu queria ter tido esse curso quando eu estava lá atrás e eu estava inseguro. Então, por isso, vale a pena eu reforçar que eu tenho sim esse viés, eu tenho essa parte de falar para vocês que isso é um problema, mas que eu também tenho um curso para vender, e sou muito claro com isso, mas eu não criei o curso, vamos dizer assim, para falar sobre isso. Na verdade, o problema existia e devido a esse problema a gente tentou criar uma solução. Vocês conseguiram entender? É só para não parecer que eu estou levantando toda essa bandeira por causa do curso, mas é ao contrário. É por essa bandeira me incomodar que a gente pensou em criar o curso e a gente fecha o assunto e volta para o internato. E aí, qual é o caso? Quando a gente está no internato, e eu estou falando que a gente não tem essa preparação toda, a gente também vai ter um ciclo dentro do internato. A gente vai ter a mesma coisa que a gente teve no ciclo clínico, que determinados rodízios vão ser do seu interesse e você vai achar maravilhoso, e outros vão ser completamente repúdio da sua parte, mas eventualmente você vai encontrar um residente legal, um preceptor legal, e que vai fazer pelo menos ser interessante aquilo. E foi justamente isso que eu até falei. Eu criei algum interesse pela pediatria ao longo do ciclo clínico e conseguiu reforçar no meu primeiro rodízio do internato, que para mim funcionou muito bem. Funcionava nesses moldes que eu estava falando, de eu ter meus pacientes, de eu precisar evoluir meus pacientes, inclusive chegava até a montar uma prescrição, tinha rodinhas bonitinhas com a quantidade restrita de gente para poder discutir o caso. Então tinha o preceptor do meu grupo, os residentes do meu grupo, os internos do meu grupo, sentado numa roda discutindo aqueles casos. Então assim, o aprendizado foi lá em cima. E quando esse aprendizado e essa experiência foi lá em cima, isso me encantou e me criou o interesse. Mas eventualmente você vai acabar tendo uma vivência totalmente diferente quando você, por exemplo, rodar de novo na mesma especialidade, se for assim desenhado o seu internato. E aí você vai ver, não, definitivamente não é isso que eu quero. Tanto que quando eu rodei na neonato, eu descobri que não era da forma que eu imaginava, não quero neonato. Mas isso é da característica de cada um. E aí você vai ter essa possibilidade, pelo menos quando estiver rodiziando aí nesses, de pensar melhor das suas escolhas. E aí pronto. Você já entendeu que você vai ter a mesma situação no ciclo clínico, você vai ter horas que vai agradar, outras horas que não. E eu já adiantei para vocês que quanto mais você for chegando para o final do internato, mais você vai tendo a sensação de que você quer que acabe logo. O que é que acontece? Não é que todo mundo assim, mais uma vez. Teve algumas pessoas que inclusive falavam assim, eu quero que tenha mais um ano, justamente para poder me preparar melhor, porque eu me sinto tão inseguro, eu não me sinto preparado, como é que eu vou começar a trabalhar sem ter essa sensação de segurança? E eu sempre tendi a ter uma conversa de que, infelizmente, essa sensação plena de segurança a gente nunca vai ter. Eu posso ser anestesista lá na frente, tipo assim, completamente preparado, que você precisa ter um certo receio. Você não pode ser 100% confiante. Você pode ter a segurança de que você estudou, que você preparou e tal, mas você tem que ter cautela. E se você não tiver um grauzinho de desconfiança, você vai muito cheio de si e às vezes acaba ignorando algum fator ali, alguma característica
que é fundamental na sua decisão, porque você estava confiante demais. E aí você acaba fazendo besteira. Então, assim, você sempre vai acabar sentindo algum grau de segurança, insegurança. Então, é natural de uma fase de transição, de mudança, você sentir algo assim. Mas, mais uma vez, vai ser diferente entre as pessoas. Você vai sentir algo totalmente diferente do que eu senti. Então, a grande maioria sente a necessidade de formar logo, muito pela situação financeira. Eu vou adiantar isso, porque você se vê quebrado por muito tempo, você teve aí pelo menos 6 anos de faculdade de medicina, e você vê a possibilidade ali de você começar a trabalhar, ter o seu, eventualmente você depois comprar seu carrinho, poder sair de casa, ou pelo menos ter um mínimo de qualidade de vida ali, ajudar em casa financeiramente. Então você vê aquilo ali muito próximo e você começa a cada vez mais querer ter. Então isso acaba gerando esse grau de ansiedade. Mas ao mesmo tempo essa ansiedade, como eu falei, vai ali combatendo, batalhando com a ansiedade do medo do plantão, de você estar lá e é você que vai responder por aquilo, de chegar um paciente, você que vai ter que saber identificar, e você não quer passar por uma situação de ser uma situação óbvia que estava na sua frente e você não enxergou e o paciente evoluiu da forma pior possível porque você não estava preparado o suficiente. Então, sim, vai passar diversas inseguranças na sua cabeça. Então, é uma fase bem turbulenta. O que ajudou muito nessa fase é que foi o período que acabou iniciando o intermédio aqui na Bahia. Então eu acho que eu estava no 8º ou 7º semestre, então eu peguei o final do ciclo clínico, foi o final do ciclo clínico iniciando para o internato. E aí eu peguei uma fase de que assim, foi bem o local de extravasar. Era nos treinos, era conversando a respeito, era fazendo esporte. Então, sim, eu estou falando muito de estudo, estudo, estudo o tempo todo, mas para mim foi fundamental, foi quando eu aprendi a jogar basquete. Eu nunca tinha jogado basquete na minha vida. E aí, literalmente, foi quando eu fui aprender a jogar basquete. Gostei muito e estava me divertindo horrores. E hoje, até hoje, tenho aquela coisa de com o basquete por causa dessa fase. Então a gente está na fase de pandemia, a gente não está tendo treino, jogo nem nada, mas o pessoal está naquela agonia de marcar e obviamente eu vou estar junto, porque literalmente eu acabei criando essa paixão pelo basquete graças ao intermédio e em um período literalmente bem turbulento que é o internato, vamos dizer assim, com muita informação, muitos sentimentos e decisões que você precisa tomar. Se você vai fazer prova de residência depois, ou se você só vai fazer como teste, como eu fiz, mas você já tem na sua cabeça quando você quer entrar na residência, se você já quer entrar logo de cara, se você vai fazer na mesma cidade de que você mora, ou se você vai testar, tentar também em outros locais. Então tem tanta coisa passando na sua cabeça e que para mim o intermédio foi fundamental para literalmente ter uma tranquilidade maior, conseguir realmente extravasar, botar um pouco desse sentimento todo para fora e ter um momento mais de tranquilidade e de paz. Então é fundamental você ter um lazer também nesse período, e não só nesse período, durante a faculdade toda. Então saiba colocar seus limites, certo? Então assim, quando eu lembro do internato, para mim é isso. Para mim é uma fase de escolhas, é uma fase de brilhar seus olhos com determinados rodízios, quando literalmente te tratam como médico, porque muitas vezes o paciente não vai saber que você é estudante, você tem que se apresentar assim, e aí, antes disso, antes de você ter, às vezes, essa oportunidade, alguém já te chama, já te trata como médico e você se sente bem como isso, depois você explica, fala que é só um estudante, que você é um interno ali e tal, mas o sentimento você já teve, você acaba tomando decisões e opinando com alguns conhecimentos que eventualmente ajudam muito o paciente, você se sente importante por causa disso. Então, assim, é uma fase, como eu falei, de brilho, mas que tem inseguranças, tem anseios, então, assim, se dediquem. Eu acho que é ter sim um momento de lazer, de extravasar, de cuidar de você mesmo, mas é uma fase que para mim é fundamental você se dedicar e aproveitar o máximo que você tem de cada rodízio, porque como eu falei, no mínimo, vai ser importante para a sua prova de residência. E para mim, realmente, o vínculo mais importante que eu tive com os assuntos foi o vínculo emocional. Então, quando eu tive aquele paciente que eu me apeguei bastante com a determinada patologia, quando eu penso na patologia, eu lembro dele e lembro de diversas coisas. Eu, por exemplo, tive um paciente que tinha hanseníase em um hospital de referência daqui. E toda vez que eu tento lembrar as coisas de hanseníase, eu lembro por causa dele, porque literalmente eu lembro de tudo que eu corri atrás, de que eu fui estudar, que eu fui aprender e que eu vi nele ali acontecer. E literalmente por causa disso eu lembro de muitas características, muito do assunto por ele. E não porque eu estudei várias vezes hanseníase, teve assuntos que eu estudei muito mais e várias vezes. E diversas vezes eu fico me pegando, rapaz, como é aquilo mesmo?
e fico tentando lembrar por quê, porque eu só estudei, eu não criei nenhum vínculo emocional com aquele assunto e é muito mais difícil de eu puxar ele da memória, gerar um gatilho, tá bom? Então, mais uma vez, vai chegar, como terminei praticamente todos os vídeos, naquela fase finalzinha, era meu rodízio de cirurgia, uma equipe ótima, meu preceptor super gente boa, residentes ótimos, eu tava rodando na Uro, sensacional o rodízio, mas a cabeça era preciso formar, preciso formar. Eu queria formar, eu estava ansioso por isso, e eu acredito que muitos de vocês vão ter esse sentimento também. Então eu aproveitei o que eu pude do rodízio, mas minha cabeça estava realmente já em outro lugar, e quando foi passando e quando foi chegando, vamos dizer assim, a execução da formatura, rapaz, foi fantástico, e aí é realmente aquele extravasamento de sentimentos, algo muito parecido, uma euforia muito boa como aquela lá do início do curso. Então, assim, vem outra fase agora, totalmente diferente, de pós-formado, que como eu falei, se vocês tiverem interesse, eu posso até falar disso também, eu não tinha planejado, eu vou esperar para poder ver o que é que vocês falam, mas a minha ideia era fazer realmente de todas as fases, acrescentei, era só do básico até o internato, acrescentei o do pré, porque a galera fica pedindo muito no Instagram, e aí eu senti a necessidade de dar mais esse conteúdo, por mais que o foco do canal acaba não entregando mais tanto conteúdo assim, é muito raro por sinal. Aí eu coloquei esse, e como não tem ninguém me pedindo especificamente, só eu lembro, eu acho que 2 comentários e até em vídeos anteriores que pediu para eu mostrar um pouco mais da rotina, eu não planejei fazer realmente o vídeo de pós-formado. Mas se for interessante para vocês, se isso for agregar para vocês, eu posso fazer algo nesses mesmos moldes, conversando, contando histórias, falando sobre esse período para vocês. Mas já tem alguns conteúdos bem direcionados para essa fase aqui no canal que vocês podem procurar aí nos vídeos mais recentes. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, uma excelente semana aí para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e fui!